Olá, chegamos então a um momento do ápice da didática da pedagogia histórico-crítica. O professor Gasparin chamou esse momento de catarse. Catarsis é um termo grego que ele significa limpeza, purificação. Ele foi muito utilizado na Grécia, nas obras de arte, que era justamente uma libertação psíquica, quando se supera um medo ou um trauma ou uma grande opressão. Ele tem, portanto, um fator assim de libertação que ocorre a partir de uma grande descarga de sentimentos, de emoção. Então, a catarse é o momento em que o aluno libera, solta, aprendi, absorvi aquele conhecimento como meu. E agora eu tenho condições de mostrar que eu o assimilei. Então, essa é a fase. É a formação do conceito para o aluno. O que era separado antes, o conhecimento científico e o cotidiano, agora se tornam um. E isso é expresso de uma nova forma, um novo momento. O conteúdo e a prática social unido ao conhecimento científico. É uma nova visão da realidade feita a partir da aprendizagem do aluno. Transforma o que antes era natural, o conceito naturalizado, era dado simplesmente, para uma construção histórica. Ou seja, ela é produzida pelos homens. Começa-se a entender tudo que se vive, a realidade vivida, a partir da construção humana. Esse é o momento da catarse, então. Esse é o momento, então, de apresentar, demonstrar essa nova postura mental. O aluno se modificou intelectualmente. A realidade, a sua realidade agora, o seu cotidiano, tem uma nova explicação. Há uma transformação social, então. Primeiro, de um sujeito não neutro e de uma situação não naturalizada, mas explicada historicamente. Há uma nova compreensão da sociedade. E o conhecimento, ele é um instrumento que a explica. Se torna o instrumento com que eu aplico o conhecimento sobre a sociedade. O conhecimento, então, se torna um instrumento de trabalho. Confronto os conceitos científicos com o cotidiano e demonstro a assimilação desse novo cotidiano, dessa nova realidade que se transforma primeiro em atitude mental e depois externalizado. É preciso, então, traduzir esse momento em duas fases, segundo o Gasparin. Na primeira, tem que haver uma elaboração teórica dessa nova síntese. O educando tem que mostrar o nível da sua compreensão. A catarse se aproxima agora da avaliação. Né? Se o aluno consegue demonstrar os conhecimentos científicos aplicados no seu cotidiano, é sinal que ele apreendeu o conhecimento. Essa expressão prática da nova síntese, então, é uma manifestação pública de sua aprendizagem. E isso é o que nós buscamos. Isso é o momento avaliativo. Essa elaboração teórica da nova síntese, ela então se dá justamente na comparação entre o que o educando já sabia na sua prática social inicial e os elementos adquiridos pelo estudo e pela análise, pelo conhecimento científico. A união de ambos dá uma nova visão da realidade e um novo conceito. Expressar essa nova síntese é um momento avaliativo. A avaliação, então, ela expressa o crescimento do aluno. A avaliação ganha um novo significado a partir do momento que a gente faz toda essa didática. Como é que ele se apropriou desse conhecimento? Não é uma prova, um teste que vai comprovar
a apreensão do conhecimento, mas é a própria transformação do aluno que começa a entender a sua realidade a partir do conhecimento científico, que dá a certeza de que ele apreendeu, né? E isso pode ser verificado de diversas formas. A avaliação ela pode ter dois momentos. Ela pode ser informal, quando o próprio aluno sente a necessidade de expressar por iniciativa própria o que incorporou do conteúdo, né, ou do método, ou de todo o conjunto, ou de uma forma técnica, que o professor sugere. E aí o professor seleciona a forma como oferecer ao educando a oportunidade de se manifestar sobre as questões básicas desse aprendido. Esses são dois momentos, então, que a gente pode fazer para avaliação. Deixar o aluno espontaneamente expressar ou mesmo sugerir algumas atividades avaliativas. São necessários para que a avaliação se concretize duas coisas muito importantes: instrumentos para se fazer essa avaliação e critérios. Os instrumentos, a partir do momento em que o aluno se coloca informalmente e espontaneamente para expor o seu conhecimento, então deixa-se o aluno expressar da melhor maneira possível, que ele encontre a sua melhor expressão. Porém, quando você faz a atividade formal avaliativa, você pode lançar mão de várias atividades, como, por exemplo, a verificação oral, o debate, o seminário, resumo, um texto produzido, uma redação, uma confecção de material, pode ser um vídeo, um cartaz, uma maquete, uma dramatização que o aluno queira fazer, uma prova escrita, uma autoavaliação, enfim, todas são formas de lançar mão da avaliação formal. Os critérios têm que ser, primeiro, organizados e claros. O conhecimento tem que ser expresso de forma organizada e clara. Segundo, ter correção e articulação. Usar o idioma perfeitamente, articular. Uma sequência lógica. Um rigor argumentativo. Criatividade é importante. Passar de uma visão naturalizada do conceito para uma visão histórica e para uma transformação social. Esses são os critérios que são utilizados para você ter uma avaliação do trabalho didático que você vem realizando até agora. Apreendido o conceito, assimilado, demonstrado que se soube, que se aprendeu, o aluno precisa agora, nessa última e importante fase, colocar em ação esse conteúdo apreendido, esse novo conceito. Veja, tem que transportar do prático para o teórico. A prática inicial, social inicial do aluno e a prática social final são as mesmas. A única diferença é que agora a visão final está repleta, cheia de conhecimento científico. E, portanto, a ação não pode ser mais a mesma do início. Tem que ser uma ação diferente. Tem que gerar uma transformação social. Tem que haver uma aplicação do que se aprendeu. Essa ação concreta, ela pode ser numa atitude, né? Por exemplo, uma atitude de economia de água, uma atitude de olhar para o meio ambiente diferente, mas também pode ser uma nova postura mental. Por exemplo, uma criança que ao estudar as questões do racismo, para de fazer piadas
racistas, por exemplo. Uma atitude mental que torna a pessoa melhor. É importante entender que, sem desafiar o educando a essa prática social, todo método se perde. Não estaremos fazendo nada mais do que a escola tradicional, a escola novista, a escola tecnicista já faz, que é gerar o conhecimento de um conceito. Ponto. A pedagogia a didática da pedagogia histórico-crítica faz justamente isso. Estimula uma nova ação a partir dos conhecimentos recebidos. E para desenvolver isso, a criança tem que ser impelida, tem que ser provocada a colocar-se acima de si mesmo. O ensino escolar, então, produz desenvolvimento, superação, sair daquela zona natural de conforto da prática social inicial para a prática final repleta de conhecimento científico. Como procedimento prático, então, dessa última fase de pôr em ação o seu novo conhecimento, é necessário justamente uma nova atitude prática. O aluno deve assumir essa postura do conhecimento frente à sua realidade. A sua intenção e a sua predisposição de pôr em prática esse novo conhecimento tem que ser o resultado inevitável do conhecimento adquirido. Como proposta de ação, então, docente e educandos devem elaborar um plano de ação. Por exemplo, a partir de conhecimentos do meio ambiente, criar uma horta comunitária, aplicando conhecimentos científicos para transformar aquela realidade num benefício para todos. Esse é o fim do conhecimento didático da pedagogia histórico-crítica. Então, essas bases psicológicas e pedagógicas que se apresentam é justamente para haver uma transformação. A escola ganha um novo significado a partir dessa didática. A escola já não é mais reprodutora de determinados conhecimentos, mas ela é agente transformadora de uma realidade social.